Oi, pessoal. Então, continuando o conteúdo dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, hoje nós vamos ver as reações típicas dos cicloalcenos. Nós vimos na aula passada as reações dos cicloalcanos e vimos que os cicloalcanos eles têm uma reatividade variável de acordo com a quantidade de carbonos que tem no ciclo e, consequentemente, do ângulo interno entre essas ligações. Vimos que se o ângulo interno for próximo de 109 graus e 28 minutos, o ciclo ele é estável, ele é resistente, ele é pouco reativo. Em contrapartida, se esse ângulo é distante de 109 graus e 28 minutos, o ciclo é muito instável. É um ciclo frágil, ele vai quebrar com facilidade. Então, dependendo disso, dessa estabilidade ou não do ciclo, a gente vai ter as reações que vão ser típicas para esses compostos. Então, quem tem um ciclo instável, frágil, vai sofrer reação de adição. E quem tem um ciclo mais resistente, estável, vai sofrer reação de substituição. Então, hoje a gente vai ver como vão ser essas reações, né? Quais vão ser as reações típicas para os cicloalcenos. De que reações eles vão fazer parte, quais reações que eles vão participar, quais reações eles vão sofrer. Vamos lá, então, ver essas reações. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, justamente por conta da presença da ligação dupla, os cicloalcenos eles já vão ser mais reativos do que os cicloalcanos. E aí a gente nem vai precisar fazer a análise se o ciclo é estável, se é instável, qual é o ângulo que tem entre essas ligações. Não há necessidade. Por quê? Porque existindo uma ligação dupla, a reação que esses compostos vão sofrer são as reações de adição, tá bom? Então, em todos os casos aqui, nós vamos ter reação de adição, tá? Então, é o que eu coloquei aqui no slide. Devido à presença da ligação dupla, os ciclenos ou cicloalcenos sofrem reações de adição, sendo, portanto, desnecessário analisar o ângulo interno de cada composto para determinar a sua reatividade. Então, aqui, nos exemplos, nós temos as reações possíveis, né? Nós temos a hidrogenação, a halogenação, a hidrohalogenação e a hidratação, tá bom? E os produtos que a gente vai ter, então, vamos ver aqui, ó. Então, tendo dupla ligação, quebra a ligação dupla, né? E ocorre a adição. Então, aqui quebrou a ligação, ó, quebra a ligação dupla, é uma hidrogenação, então um átomo de hidrogênio é adicionado aqui, o outro átomo de hidrogênio é adicionado ao outro carbono. Presta atenção, é uma reação de adição, onde ocorreu apenas a quebra da ligação dupla. O composto que vai ser formado ainda vai ser um composto de cadeia fechada. Caso existisse aí mais H2 para reagir, aí a gente poderia obter no final lá um composto de cadeia aberta, tá bom? Mas reagindo com uma molécula apenas de H2, eu só tenho hidrogênio suficiente para quebrar a ligação dupla. E o produto da reação vai ser o composto ainda de cadeia fechada, tá? Composto de cadeia fechada. Ok? É o ciclopropano. Então, um método de obter cicloalcano a partir dos cicloalcenos é a hidrogenação de um cicloalceno, tá bom? No segundo exemplo, nós temos aqui uma halogenação, vai quebrar a ligação, quebra a ligação dupla, um átomo de cloro é adicionado a um carbono, o outro átomo de cloro é adicionado a outro carbono, produto formado ainda é um composto de cadeia fechada. Tá? Composto de cadeia fechada. Ok? Mesmo raciocínio. Caso a gente tivesse aí duas moléculas de Cl2, a gente ainda teria mais uma adição, porque esse ciclo agora a gente analisaria como sendo um ciclo instável, agora é um ciclo saturado, né? Mas ainda assim o ângulo interno aqui é um ângulo de 90 graus, é um ângulo instável. Então, se
fosse possível aí a gente reagir com mais uma molécula de Cl2, a gente teria uma adição, tá bom? Muito bem. No terceiro exemplo, nós temos o ciclopenteno sofrendo uma hidroalogenação. Então, quebrou a ligação aqui, só a ligação dupla. Uma molécula, desculpa, um átomo de hidrogênio vai para um carbono, o outro átomo vai para o outro carbono. Então, a gente tem aí a formação do composto ainda de cadeia fechada. E aqui nesse carbono a gente tem o cloro. O hidrogênio não é necessário indicar, mas vou indicar aqui só para a gente não ter dúvida de que ele recebeu o hidrogênio, tá bom? Composto de cadeia fechada. Se esse composto aí, né, fosse reagir mais uma vez, ele não sofreria reação de adição, porque esse ciclo, tendo 5 carbonos, né, sendo saturado e tendo 5 carbonos, esse ciclo é estável, né, ângulo de 108 graus. Então, ele não poderia sofrer uma nova adição, tá? Não ocorre nova adição no caso aí desse composto. Ciclohexeno quebrou a ligação dupla, que é uma hidratação. A gente tem OH para ser adicionado, né? Hidrogênio vai para um carbono, a hidroxila para o outro carbono. E aí a gente tem a formação ainda de um composto de cadeia fechada. A hidroxila veio para cá. E o hidrogênio para cá, que é desnecessário colocar, mas é só para mostrar. Formou um álcool, né? Então, a gente tem aí a formação, né? No primeiro caso, na hidrogenação, formou um hidrocarboneto, né? Um cicloalcano. No segundo e no terceiro caso, a gente tem aletos orgânicos, né? Na halogenação e na hidrohalogenação são formados aletos orgânicos. E na última reação a gente tem um álcool, tá? Formação aí de um álcool. Então, essas são as reações que ocorrem para os cicloalcenos. Ok? Continuando aí os nossos hidrocarbonetos de cadeia fechada, nós temos agora os hidrocarbonetos aromáticos, tá? O que caracteriza o hidrocarboneto aromático? É a presença do núcleo benzênico, né? Já falamos isso quando vimos a classificação das cadeias carbônicas, e as cadeias aromáticas são aquelas que têm como ciclo o núcleo benzênico, né? Então, aqui também, nas moléculas, né, dos hidrocarbonetos aromáticos, tem que existir pelo menos um núcleo benzênico, né? Então, a gente vai ter um ou mais, né? Vários núcleos benzênicos também ali juntos, todos vão formar um composto aromático, tá bom? Então, o núcleo benzênico é o composto benzeno, né? Ele está sendo mostrado aqui no exemplo, tem fórmula C6H6, a gente já viu isso, ele é o benzeno, né? Então, esse composto aqui é o benzeno. É o benzeno, tá bom? Vamos ver outros exemplos de compostos aromáticos, de hidrocarbonetos aromáticos. Nós temos aí hidrocarbonetos policíclicos, né? Então, mais de um ciclo, tá? Então, é possível a gente ter aí essas formações, né? Essas estruturas, tá bom? Naftaleno é um dos componentes da naftalina, a gente tem antraceno, fenantreno, pireno, e aí uma variedade grande de compostos, todos aí são núcleos benzênicos, menos esse composto aqui central, né? Que não dá nem para ler direito o nome. Acenafteno, tá? Então, esse é o único que tem um ciclo que não é um ciclo aromático, né? Um núcleo benzênico, tá bom? Então, outros exemplos aí. Nomenclatura. A nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos, tá? A nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos leva em consideração o seguinte: o benzeno é a cadeia principal, tá? Então, ele vai ser a cadeia principal dos compostos. Existindo radicais, a gente vai indicar, a nomenclatura segue muito semelhante às nomenclaturas que nós vimos dos outros compostos de cadeias fechadas, tá? Se existir um radical apenas no núcleo benzênico, não precisa indicar a posição desse radical, porque ele vai estar ligado a um carbono 1. Então, basta dizer o nome do radical seguido da cadeia principal, que é o benzeno, tá bom?
que é o caso aqui desse segundo exemplo. Ó, a gente tem aqui é o carbono 1, certo? Então, a gente tem o radical metil ligado ao núcleo benzênico, então basta dizer benzeno. Esse composto, ele recebe um nome usual, que é o tolueno, tá bom? Então, é comum em algumas questões a gente ver esse termo, tá? Esse composto vir designado por tolueno. Então, quem é o tolueno? É o metilbenzeno, tá bom? É o mesmo metilbenzeno, tá bom? Aqui no outro exemplo nós temos dois radicais, e aí existindo dois radicais ou mais, a gente já precisa indicar a posição desses radicais através da numeração ou de prefixos que a gente vai ver logo em seguida. Então, nesse caso aqui, a gente tem, ó, são dois radicais metil, um deles vai estar no carbono 1, o outro no carbono 2. Então, 1,2 de metilbenzeno, ou orto, esse O indica orto, vamos já ver, ortoxileno, tá bom? Então, a partir de dois radicais no núcleo benzênico, a gente já precisa indicar a posição desses radicais. Seguindo, vamos lá. Muita atenção a essa regra. Essa regra ela é exclusiva dos aromáticos, não se aplica para qualquer outro composto de cadeia fechada. Então, os aromáticos eles têm essa regra de que existindo dois radicais ligados ao núcleo benzênico, nós podemos substituir a numeração 1, 2, 1, 3 ou 1, 4 por prefixos correspondentes, orto, meta ou para, ok? Então, 1, 2 é o prefixo orto, 1, 3 é o prefixo meta e 1, 4 é o prefixo para. Então, não é que a gente vá sempre substituir a numeração por esses prefixos, mas a gente poderá substituir a numeração por esses prefixos. E repito, apenas se aplica essa regra aos aromáticos. Em nenhum outro composto de cadeia fechada a gente vai ter essa regra. Então, somente para os aromáticos, somente para o núcleo benzênico, ok? Então, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos, então, os exemplos, ó. Aqui nós temos 1, 2, ó, aqui está no carbono 1, aqui está no carbono 2. Então, como é que eu vou chamar esse composto? Ele pode receber os seguintes nomes. Ele pode ser 1, 2 de metilbenzeno, usando a numeração. Ele pode ser o orto, né? A posição 1, 2 pode ser substituída por orto, só o O, né? Orto de metilbenzeno. E o dimetilbenzeno, ele é chamado, assim como a gente tem lá o metilbenzeno é o tolueno, né? A gente tem aqui ele também recebendo essa outra designação que é o xileno, então ortoxileno, ok? Poderia ser 1, 2, xileno também, né? Então, ortoxileno. Aqui, no segundo exemplo, nós temos, aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 3, 1,3 de metilbenzeno, ou M, que indica meta, de metilbenzeno, ou M-xileno. E no último exemplo aqui a gente tem, ó, 1, 4. Então, 1,4 de metilbenzeno, e eu posso substituir o 1,4 por para, somente o P, né? P de metilbenzeno ou P-xileno. Só um detalhe importante para não confundir vocês é que o carbono 1 não necessariamente é sempre esse de cima, tá, gente? O carbono 1 é qualquer carbono ramificado, certo? Qualquer carbono ramificado vai ser ali o carbono 1 desse composto, tá bom? Então, ele pode estar em qualquer lugar, tá? Eu poderia, por exemplo, ó, esse aqui poderia ser o carbono 1, certo? E aí eu sigo a numeração de forma que o outro radical fique com a menor numeração possível. Então, esse aqui é o 1, eu vou seguir a numeração no sentido anti-horário, esse aqui vai ser o carbono 3, tá bom? Então, não necessariamente o carbono 1 é só aquele lá de cima, não. Tá? O carbono 1 é qualquer carbono ramificado, tá bom? Então, para dois radicais no núcleo, a gente tem essas possibilidades aí, tá certo? Da gente ter a substituição da numeração por prefixos, orto, meta ou para, certo?
Então, a gente fica por aqui, finalizando a nomenclatura dos compostos aromáticos. Na próxima aula, nós vamos ver a parte de reatividade dos aromáticos, e aí com todos os detalhes desse conteúdo, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.